Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Muito bom podermos estar aqui então hoje para a nossa última devocional sobre a Semana da Paixão de Cristo, a última semana de Jesus, a semana da morte e ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre o primeiro dia da semana, mas a semana após então a celebração da Páscoa, o domingo no qual Jesus ressuscitou. Sabemos que todos os evangelhos eles citam a ressurreição de Jesus. Os quatro evangelhos eles narram, alguns com focos diferentes, com ênfases diferentes, né? A questão da ressurreição de Jesus. Para nós cristãos, a ressurreição de Jesus ela é extremamente fundamental, essencial para a nossa fé. Sem a ressurreição, como nós poderíamos saber que Jesus de fato pagou o preço do nosso pecado na cruz? Se Jesus não tivesse ressuscitado, como nós poderíamos saber que nós fomos perdoados, fomos aceitos por Deus e que de fato agora nós também poderemos viver eternamente com Deus? Se ele só tivesse morrido, talvez nós pudéssemos ficar confusos. Olha, será que o que ele disse é a verdade? A ressurreição, então, é a prova real de que o pecado foi pago, o preço pelo pecado foi pago na cruz do Calvário por meio de Jesus, pelo sacrifício dele. A ressurreição é a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. A ressurreição é a prova que Deus nos perdoa em Jesus. A ressurreição é a prova que as promessas de Deus para nós são reais e verdadeiras e têm valor eterno. Mateus capítulo 28. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali, Mateus capítulo 28. Nós não vamos ver o capítulo inteiro, há muitos detalhes sobre a ressurreição, mas eu queria citar apenas alguns desses detalhes para você nessa manhã, numa breve devocional sobre este que é o dia mais importante de todos para nós cristãos. Sim, nós celebramos o nascimento de Jesus, mas mais do que celebrar o nascimento de Jesus no Natal, nós temos que celebrar a ressurreição de Jesus na Páscoa. Jesus venceu a morte. Ele provou ser, de fato, o próprio Deus. Mateus capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, no sábado, elas ficaram em casa, como os judeus faziam, não andavam, não praticavam muitas obras, ficaram em casa, mas no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Quando nós olhamos aqui para este texto e vemos aqui o anjo sentando sobre a pedra, um terremoto acontecendo, todos esses detalhes do texto, eles são importantes, não para mostrar que Jesus estava só ressuscitando. O fato é que Deus estava querendo mostrar, acompanhar a ressurreição de Jesus com muitos milagres, com vários detalhes que realmente fossem chamar a atenção de todos. Jesus ele podia muito bem ter ressuscitado, nem precisava ter rolado a pedra, ele poderia ter passado por ela, como ele vai fazer nesse mesmo dia aqui, atravessar paredes e aparecer dentro de uma casa. Mas o fato é que Deus fez questão de autenticar, de chancelar, de chamar a atenção das pessoas para a ressurreição de Jesus, comprovando isso com vários milagres, para sim chamar a atenção para o que estava acontecendo. Então, um grande terremoto acontece e um anjo do Senhor, outro evangelho vai dizer que eram dois anjos, um anjo do Senhor então aparece e remove a pedra do sepulcro. Lembra do lacre que nós vimos ontem? A pedra foi lacrada. O anjo arrebentou o lacre e nós vamos ver, se você ler depois todo o capítulo, você vai ver o que os guardas fazem. E como eles não pagam com as suas próprias vidas, porque eles também testificam a ressurreição. Bom, sua aparência, versículo 3, era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve, do anjo. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas viram tudo isso. Haviam vários guardas ali guardando o sepulcro. Era de madrugada, eles sentiram o terremoto, eles viram aquela grande luz chegando, o anjo aparecendo, arrancando aquela pedra que pesava toneladas com o seu próprio poder. Os anjos, os guardas viram tudo aquilo e ficaram com tanto medo que desmaiaram. Mas eles viram aquilo. Não foi um colapso coletivo, né? Um surto coletivo. Não, eles viram, todos eles viram. Aí depois eles vão narrar isso para as autoridades judaicas. Mas o anjo então disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado.
ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Então o anjo aparece para essas mulheres, que são as primeiras a chegar ali no sepulcro, e diz para elas: ele ressuscitou como disse que faria. Versículo 7. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lembre-se que ele estava e havia sido sepultado em Jerusalém, na Judéia. Agora ele estava então dizendo que queria que os discípulos fossem para a Galiléia para se encontrar com eles lá. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então o anjo pede para que as mulheres, inclusive, entrem no túmulo para ver: olha, ele não está aqui, o túmulo está vazio. Bom, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e ao mesmo tempo cheias de alegria. Olha que interessante esse sentimento delas, né? Elas estavam morrendo de medo também, ver os guardas desmaiados ali, a pedra removida, um anjo em cima da pedra falando com elas. Elas entram dentro do sepulcro, veem que está vazio, elas ficam morrendo de medo, mas ao mesmo tempo estavam eufóricas, alegres, né? Aquele sentimento completamente paradoxal. As mulheres então saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou. Imagine então essa cena, elas correndo para falar sobre o que haviam visto, e no meio do caminho, ainda escuro o dia, começando o dia, Jesus aparece para elas. Elas então abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é o modo como Jesus fala com elas. Primeiro ele diz: não tenham medo, sou eu mesmo. Mas ele diz: vão dizer a meus irmãos. Irmãos. Quem eram estes irmãos de Jesus? Todos aqueles que há 2 dias atrás haviam abandonado Jesus, haviam negado Jesus, haviam blasfemado contra Jesus, como Pedro fez, haviam fugido e deixado Jesus sozinho. Mas Jesus aqui chama eles de irmãos. Isso mostra para nós que Jesus, ele sabe que mesmo sendo cada um de nós imperfeitos, ele nos conhece, ele conhece as nossas imperfeições e ele não tem uma expectativa elevada a nosso respeito. Ele sabe que somos falhos, ele sabe que somos dependentes da graça dele, do favor dele, do apoio dele. E ainda assim ele é capaz de nos perdoar nas horas mais difíceis, assim como ele está fazendo com os discípulos aqui. Ele chama os discípulos não de servos, não de malditos, não de traidores, mas de irmãos. Irmãos. Ele havia morrido por aqueles que o traíram, ele havia morrido por aqueles que o negaram, ele havia morrido por aqueles que o abandonaram. Ele morreu por pessoas assim, pessoas como eu e você. Romanos capítulo 8, versículo 5, vai dizer para nós que Deus provou o amor dele por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda inimigos de Deus, Deus provou o seu amor por nós. Nós éramos como os discípulos, que no passado abandonamos Jesus, negamos Jesus, blasfemamos contra Jesus, tentamos viver a vida à nossa própria maneira, ignorando a Ele, deixando-o no seu canto, mas ainda assim ele morreu pelos seus irmãos e ele ressuscitou para provar que o sacrifício dele teve valor, o sacrifício dele foi aceito, o sacrifício dele foi real e que nós, de fato, podemos ser seus irmãos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Porém, a todos aqueles que o recebem, ou seja, que creem em seu nome, estes recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos de Jesus. E você, já é um irmão de Jesus? Você já é alguém que de fato crê em Jesus como seu Salvador, como aquele que morreu na cruz por você, mas que ressuscitou e venceu a morte? Este é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é justamente essa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Ele morreu, foi sepultado, as pessoas viram que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E teve provas incontestáveis da sua ressurreição. Os guardas viram, as mulheres viram, os discípulos viram, e ao longo de 40 dias, mais de 500 pessoas viram Jesus vivo, ressurreto,
Ele comeu com pessoas, ele conversou com pessoas, ele confrontou pessoas, ele perdoou pessoas e ele deu uma última lição e uma última ordem para as pessoas. Vão pelo mundo inteiro e falem de mim por todas as nações. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo todo e digam para as pessoas que em meu nome elas podem ser perdoadas, elas podem ter o perdão dos pecados. O que nós fazemos, então, enquanto discípulos de Cristo, é contar para as pessoas que todos nós somos pecadores, mas Ele nos amou, Ele morreu por nós, Ele provou que havia morrido em nosso favor, ressuscitando dentre os mortos. E hoje Ele espera que eu e você falemos dele para todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Jesus Cristo vive. Com 40 dias após a sua ressurreição, Ele subiu aos céus. Mas Ele disse que em breve ele voltaria. E de fato, em breve ele voltará. Quando a plenitude dos tempos, a consumação dos séculos, for a chegada, o momento certo da história, quando Deus decidir que assim é, Deus dará um basta e Jesus Cristo voltará. Voltará para reinar sobre a terra. Voltará para reunir o seu povo e para julgar todo o mal, de uma vez por todas. Aqueles que estarão ao lado dele são chamados de seus irmãos. Mas aqueles que o rejeitarem, aqueles que ainda assim ouvirem toda essa história e acharem que ela é loucura, que ele jamais ressuscitou, que ele nunca morreu pelos pecados, que não é um pecador, aqueles que não crerem em Cristo, a Bíblia diz que serão condenados à morte eterna. Mas aqueles que nele creem receberão a vida eterna. Aquele que nele crê tem a vida eterna. O meu desejo, minha oração que você seja uma pessoa que de fato crê em Jesus Cristo. Entenda que você é como eu, um pecador, como estes discípulos, que no passado também abandonaram Jesus, traíram Jesus, pecadores, mas que receberam a graça do perdão e confiam nesse perdão. Estes discípulos, agora, daqui a alguns dias, eles vão começar a ter alguns encontros com Jesus ressurreto. Eles vão compreender o perdão de Jesus e vão de fato começar a viver para a glória de Jesus. E eles vão atravessar o mundo todo da época, todo o Império Romano, anunciando para as pessoas que Jesus Cristo havia morrido pelos pecados, mas ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a base da nossa fé. Essa é a pedra fundamental da nossa fé, é o alicerce da fé do cristão. É crer que Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e em breve voltará. Em quem você crê? Qual é o Jesus que você crê? Este é o Jesus dos evangelhos. Esse é o Jesus que nós precisamos e devemos crer, se queremos ser chamados filhos de Deus. Irmãos de Cristo Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe muito e que você seja cada vez mais um discípulo de Cristo, que conhece, que ama e que imita o seu irmão mais velho, Jesus. Eu espero que essas devocionais de Páscoa tenham servido para abençoar a sua vida, para fazê-lo entender um pouquinho mais sobre como foi a última semana de Jesus, essa semana tão importante para a história da humanidade, mas para a sua história e para a minha história. Pois sem Jesus, a nossa história estaria perdida. Ele é, de fato, o autor da vida, o autor da história, que se fez história para salvar a minha e a sua história. Obrigado por ter me acompanhado até aqui ao longo de toda essa semana. Se você puder, se inscreva aí no canal. Sempre que possível, eu posto vídeos com estudos bíblicos. Vai ser um prazer ter você me acompanhando aqui no canal. E que Deus te abençoe e um bom domingo de Páscoa para você e para sua família, na certeza de que Jesus vive e em breve ele voltará.